Vamos nessa. Isso, agarra no ventilador. Isso, melhor ainda, agarrou não só no ventilador, mas... Tá aqui o parola, hein? Calma que vai, fica nervoso não. Daqui a meia hora eu termino de me desenrolar desse fio aqui. Vambora, vamos nessa. Fala, povo, tranquilinho, beleza? Falar, fez suas paradinhas, já ajeitou tudo, já tomou seu negocinho, tomou uma cerveja, uma cachaça para aturar essa aula? Espero que não faça isso. Vamos voltar a falar de direito tributário. Dessa vez, nessa terceira aula, falaremos sobre as fontes do direito tributário. Por que eu não pulei logo para a espécie tributária? Porque eu não quis, tá? Opção minha. Eu acho melhor falar de fonte logo, eu que quis, o problema é meu. As fontes do direito tributário, o que nós vamos estudar aqui em fontes significa a origem do direito tributário, onde surgem os tributos, onde surgem as normas de direito tributário, de onde advêm todas as regras. Então, quando você estuda essa ideia de fontes, necessariamente você quer estabelecer a origem ou de onde são tirados os tais tributos que nós estamos falando. Tá? E quando você fala em fontes, você tem duas classificações. As fontes primárias, que também pode ser chamada de fonte legislativa, e as fontes secundárias, também conhecidas como fontes administrativas. Veja bem, por que você confronta essa ideia de fonte legislativa ou fonte primária? Porque a ideia é que todas elas surjam de lei, ou de pelo menos alguma das coisas previstas lá no processo legislativo do direito constitucional. Você já deve ter visto, talvez para algum concurso na sua vida. Se nunca viu, não tem problema nenhum, que eu vou te mostrar todas as possibilidades legais que são previstas aqui. Então entenda o seguinte, nosso trabalho aqui vai ser mostrar a você, focar com você, quais são as fontes do direito tributário. Então vamos lá. Fontes legislativas, como eu te falei, é porque elas provêm de lei necessariamente. Isso é uma coisa importante. Qual é a maior lei que nós temos no Brasil? A Constituição Federal, nossa Carta Maior, nossa Carta Magna, aquela história toda. Então é óbvio que a Constituição Federal ela vai ter um fator importantíssimo. Só que é importante você entender o seguinte, já teve muita questão de vários concursos em que afirmava a Constituição Federal cria tributo. Nunca, pelo amor de Deus, a Constituição ela não pode criar tributo. O que ela faz é estabelecer os tipos de tributo que cada um vai poder criar. Definiu que nós veremos para o futuro uma coisa chamada competência tributária, a quem compete tributar de acordo com cada tipo de situação. Você vai ver comigo outra coisa lá para frente, a limitação ao poder de tributar, que também é provindo da Constituição. Então, veja bem, Constituição cria tributo? Não. Ela estabelece quem pode, qual tipo de tributo vai ser criado e quais são os limites de criação. Tá? Então entenda que a Constituição Federal é o nosso norte, é a nossa principal fonte. Por quê? Porque ela fala, ó, o Estado pode produzir tal, a União pode produzir tal tipo de imposto, de tributo, né? O município pode ter tal tipo de imposto, de taxa. Então é interessante você notar a distribuição, o repasse, como vai funcionar. Isso tudo é a Constituição que dá. É importante você notar que a Constituição ela tem o poder de direção. Ela vai criar toda a estrutura, o chamado Sistema Tributário Nacional, o Sistema Constitucional Tributário. Vai estar tudo na Constituição. Agora, afirmar que a Constituição cria tributo está errado, porque não cria. Ela só diz que pode ser criado, tá? Mas criar tributo não é a função dela. Óbvio que se eu falo da Constituição, eu tenho obrigação de acrescentar aqui as emendas constitucionais. Porque é óbvio que uma emenda constitucional pode vir e trazer normas sobre tributário tranquilamente. Até porque a emenda constitucional é a forma legal estabelecida para alteração do teor da Constituição Federal. A emenda constitucional é o processo legislativo mais complexo que existe, que tem o poder de alterar, modificar o teor da própria Constituição. Então é óbvio que se eu vou mudar a Carta Maior, eu tenho que gerar um processo bem complicado, bem demorado. Beleza? Então, nós já falamos sobre Constituição, Constituição e emenda. Lei complementar. De regra, é importante você saber que tributos são criados mediante lei ordinária. Mas a própria Constituição pode expressar a necessidade de criação de um tributo, da determinação de um tributo, através de uma lei complementar. O que seria a lei complementar? São as leis que são desenvolvidas para a criação de normas gerais sobre determinado assunto. Então, uma lei complementar, ela pode ser instituída para estabelecimento de algumas situações. Vou te dar um exemplo. A Constituição vai dizer para você
que o imposto sobre grandes fortunas, o IGF, ele vai ser criado por lei complementar. Essa lei não existe até hoje, mas se um dia ele for instituído pela União, porque é um imposto que a Constituição diz ser da União, não será pelo processo de uma lei ordinária, e sim através de uma lei complementar. Então, lei complementar é um tipo, obviamente, de lei que tem o poder de criar normas gerais. Para você ter uma ideia de o quão importante a lei complementar é para o direito tributário, o nosso Código Tributário Nacional, que eu falei 3 vezes que era Código de Trânsito na primeira aula, né? Quando a cachaça já passou o efeito, o nosso Código Tributário Nacional, ele é um decreto, não falar merda na entrada, falar merda na saída. Ele é uma lei complementar que foi recepcionada pelo STF. Então, assim, lei complementar tem sua importância sim, traz normas gerais, é o nosso CTN, é a nossa grande base e, óbvio, vai determinar para você as normas sobre algo. Então, a Constituição ela vai determinar quando que um tributo, quando que uma alíquota, quando que algo vai ser definido através de lei complementar. Mas a lei complementar, ela é um tipo de lei infraconstitucional que tem uma importância grande, tanto quanto da lei ordinária. Só que o normal é que se criem leis por lei ordinária, se criem tributos por lei ordinária. Então, é comum você estudar no direito, professor de constitucional, seu professor de administrativo até, é bem capaz de ele sempre explicar isso. Olha, se você lê na Constituição ou na lei falar lei, ou num texto falar lei, a lei é ordinária. Se ele não determina qual é o tipo de lei, é porque entende isso como lei ordinária. Agora, se por acaso ele quiser estabelecer um tipo de lei determinado, ele vai falar lei complementar. Só que uma coisa, tá, lei ordinária não quer dizer que é vagabunda não, tá, gente? Ordinária, vagabunda, não é isso não. Nossa, ficou ótimo essa. Lei ordinária não é que seja, deve ter doído do teu ouvido, se tiver aí com fone de ouvido, você tá na merda. A lei ordinária não é aquela lei vagabunda que não presta. A lei ordinária é porque o processo dela é bem mais prático, mais simples, é um processo de maioria simples, diferentemente da complementar, que é uma maioria absoluta de votos para aprovação. Entenda que as leis são de competência para cada ente político. Vamos voltar para a primeira aula. Eu te falei que aqui usaríamos entes políticos, agora a bagunça começa. Ente político é sinônimo de administração pública direta. Quem são os entes da administração pública direta? União, estados, Distrito Federal e os municípios. Eu sei que é Distrito Federal, desculpa aí pro pessoal do Distrito Federal. É brincadeirinha. É lógico que cada um pode produzir sua lei ordinária e sua lei talvez complementar, dependendo do que for e do qual for a legislação. Mas eu quero me preocupar mais com a lei ordinária, principalmente, tá? A União vai constituir seus impostos, seus tributos, através de lei ordinária federal. Estado, Distrito Federal, estadual e distrital. E municipal, município, vai ser sua lei local, sua lei municipal. Então, é óbvio que cada uma vai ter a sua atribuição. Como eu te falei, nós vamos estudar espécies, nós vamos ver os tipos de tributo que cada um pode desenvolver, principalmente quando tange a impostos, no que se refere, como diria uma pessoa que está no governo hoje em dia, a impostos. Então, você vai ter uma divisão e cada um vai criar seu tributo através da lei ordinária. Beleza até aqui? Medida provisória. Aqui tem uma coisa muito interessante. Durante muito tempo ficou se discutindo até onde uma medida provisória poderia estabelecer um tributo. Por quê? Medida provisória é um ato provindo do Executivo Federal e que deve ser transformado em lei depois de um tempo, né? Então, medida provisória é uma legislação temporária que obrigatoriamente tem que ser convertida em lei. Se não for convertida em lei, aquilo que for estabelecido pelo MP perde validade completamente. Aí surgiu, mas peraí, como é que eu posso criar um tributo por medida provisória e, poxa, ele só vai começar a ter validade depois que ele for convertido em lei, certo? Não. Em 2001, e coincidentemente no dia 11 de setembro de 2001, surgiu uma emenda constitucional que trouxe para nós uma alteração no texto constitucional, óbvio, essa emenda constitucional, outra coisa constitucional, em que determina que medida provisória poderá sim determinar tributo e o tributo já será cobrado. E agora tomar cuidado, porque eu vou falar isso para você mais tarde, na data de publicação. É claro que eu não falei isso com você ainda, princípios, nós vamos estudar o princípio da anterioridade nonagesimal. Então, assim, não é que um tributo é criado hoje, amanhã vai ser cobrado. O princípio que permeia o direito tributário é da anterioridade. Ele só pode ser cobrado no próximo exercício fiscal. Então, assim, exercício financeiro. Então, assim,
eu não posso estabelecer um tributo hoje e jogar para você amanhã. Alguns têm um nonagesimal, 90 dias, alguns têm aplicação imediata. Isso tudo, que são 3 tipos de anterioridade, 3 entre aspas, né? 2 comuns e a imediaticidade. Mas nós vamos trabalhar isso em princípios, mas entenda. Independentemente de se aplicar anterioridade ou não, a medida provisória é meio pelo qual sim podemos instituir um tributo. Sabendo que a medida provisória ela tem duração de 60 dias, podendo ser prorrogada por mais 60, no máximo. Durante esse período ou ao fim desse período, ela tem que ser convertida em lei para sua validade. Então é óbvio que é um poder muito forte dado, né, à chefia do Poder Executivo, assim, de uma forma para produzir tributos que podem um dia ter um confrontamento, né? É meio esquisito, mas eu não quero entrar em análises não. Só quero que você saiba que a medida provisória pode sim produzir tributo hoje em dia. Essa discussão já está vencida há muito tempo, tá? Então preza-se pela medida provisória. Você tem a lei delegada. Lei delegada é um instituto do processo legislativo, logo, óbvio, está no direito constitucional, na Constituição Federal, em que você tem o direito, o Poder Executivo tem o direito de pedir autorização ao Legislativo para que ele legisle. É como se o presidente da República fosse ao Congresso Nacional pedir autorização para criar uma lei. É como se o seu prefeito fosse à Câmara de Vereadores pedir para criar uma lei. Deu para entender? É como se o governador distrital fosse até a Casa Legislativa, né, a Câmara Legislativa, e pedisse para criar lei. Agora, pensa comigo. Você acha que esse dispositivo ainda está em funcionamento hoje em dia? Porque você tem a medida provisória. A medida provisória você não pede autorização, você vai lá e faz. O Congresso, a Casa Legislativa, a Assembleia ou Câmara, ele vai ter participação para a transformação daquilo em lei ou não. Mas na medida provisória eu não peço autorização, eu vou lá e faço. Você acha que a lei delegada hoje é muito comum de ser usada? Não, mas tem previsão. Então, se está previsto ainda a existência, ninguém apagou a lei delegada da Constituição Federal, então cabe sim, obviamente, a lei delegada produzir tributos. Tá tranquilo? Estabelecer normas, tributos ou coisas ligadas ao direito tributário. Tá tranquilo essa história aqui? Então, a medida provisória e lei delegada, sim, tá tudo bonitinho. Decreto legislativo também pode ser fonte do direito tributário. Por quê? Vamos usar o exemplo de tratados e convenções internacionais. Quando um tratado é adotado ou assinado pelo presidente do Brasil, pelo presidente da República, ou pela presidente da República, e aí vai ter gente me criticando quando eu falei presidenta, eu não estou muito preocupado em entrar nessa seara, o decreto legislativo é o meio pelo qual nós temos uma confirmação, uma ratificação daquele... Porque nós temos um sistema aqui no Brasil, nós adotamos o sistema dualista ou dicotômico, chame você como quiser, né, de entrada de tratados internacionais, que não adianta só o presidente ir lá assinar e achar bonitinho. Ele assina e traz para o Congresso e o Congresso vai votar a aceitação. Lembrem-se, artigo 44 da Constituição diz que o Congresso Nacional é formado pelo Senado Federal, representantes do Estado, e Câmara, porra, eu botei um D, eu falei Câmara, coloquei um D, Câmara de Deputados, representantes do povo de cada Estado. Então, qual é a ideia aqui? Você perguntar para os representantes do Estado e do povo o que eles acham daquele tratado, daquela convenção, da possibilidade de conversão daquilo em lei ou não. Então, assim, eu não vou entrar ainda em como que a lei vai se tornar, se vai ser lei ordinária, se vai ser emenda constitucional. Isso você estuda no direito constitucional. Mas eu vou te lembrar alguma coisa, até por conta do artigo 5º, parágrafo 3º, você sabe que a emenda constitucional 45 modificou bastante. Mas eu queria que você entendesse a previsão aqui. A ideia de um decreto legislativo é no momento em que o Senado, a Câmara, através de um decreto, aprovam o tratado. Então, aquele decreto produzido, porque a aprovação vai voltar para o presidente, através de um decreto presidencial, promulgar aquele tratado convertido em lei. Então, aquele momento do decreto legislativo, ele também gera fonte do direito tributário. Isso é um exemplo, mas qualquer tipo de decreto legislativo que tenha como face o tributarismo e tenha como direito previsto na Constituição, poderá ser fonte do direito tributário. Tá? Então, o decreto legislativo é uma forma de atuação da Casa Legislativa em atuação legal através de meros decretos. Resolução do Senado Federal. Eu apaguei aqui, né, que eu coloquei a mão em algum lugar, mas tudo bem. Isso aqui é um ponto interessante.
A resolução do Senado Federal, aliás, o Congresso Nacional ele pode produzir resoluções, a Câmara de Deputados pode produzir resoluções. Só que o interessante é que aqui nós vamos falar sobre a atuação em cima de alíquotas de impostos estaduais. A Constituição prevê que o Senado... Por que o Senado? Porque o Senado representa os estados, então nada melhor do que ele. A Constituição vai prever que certas alíquotas de impostos estaduais serão regidas e controladas pelo próprio Senado Federal. Poderão ser controlados pelo Senado Federal através de resolução. Vou te dar um exemplo para facilitar a vida. O tal do ITCMD, também conhecido como ITCD por alguns, ou ITD por outros, cada um chame como quiser, o Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação, é um imposto estadual, por conta da Constituição Federal ter definido como isso. Na França, por exemplo, salvo engano atual, porque eu não sei como é que está agora, mas há um tempo atrás, a alíquota de ITCMD era de 40% em cima do direito de herança. Então, a transmissão causa-mortes tinha um ataque de 40% em cima. Tu vê que praticamente ninguém deixava patrimônio lá, né? Deixava no nome de outra pessoa, se mudava, virava cidadão de outro buraco. Porque, assim, é muito pesado, cara. 40% é muita coisa. Então, o que a gente definiu aqui? Cada estado vai regular e vai determinar o seu valor. Só que o Senado Federal, para evitar esse exagero por parte dos estados, ele tem o direito de determinar a alíquota, guarda isso, a alíquota máxima do ITCMD. Não é que ele vai definir a mínima. O que nós estamos querendo evitar aqui é o exagero, é a cobrança exagerada. Então, o Senado Federal, através de resolução, pode determinar a alíquota máxima. E foi o que fez na resolução número 9 do Senado Federal, que diz para você que a alíquota máxima de ITCMD que pode ser aplicada será de 8%. A maioria dos estados usa entre 4% e 6%, mas o Senado definiu 8%. Então você percebeu? A ideia é não permitir essa total liberdade de vamos lá, galera, coloca aí o imposto que você quiser. Não. Então nós demos, a Constituição deu direito para o Senado Federal, através de uma resolução, definir a alíquota máxima, só, guarda bem isso, do ITCMD. Vamos para um outro exemplo, IPVA. O IPVA, ele já é o contrário. Porque, pô, IPVA, cara, Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, ele é pago no local de emplacamento e licenciamento. Então você veja bem, o que os estados gostavam de fazer? Decretar o IPVA menor. Porque aí você tinha, os despachantes gostavam de fazer isso, né? Pegavam um carro e registravam em outra localidade menor, com que a alíquota fosse menor. Então, acabava que o Estado arrecadava, né, IPVA de carros que nem eram do próprio Estado. Tanto que, atualmente, e não é de hoje, mas atualmente, você só pode licenciar o teu carro em local de domicílio. Né? Agora que está tudo informatizado, ficou mais fácil. Mas antigamente, cara, o maluco registrava lá você como morador da cidade e você morava a 300 quilômetros de distância daquele Estado. A arrecadação ia para lá. Por quê? Porque a alíquota era menor e você queria se dar bem. Você mora no Rio de Janeiro, queria registrar lá em, sei lá, eu ia falar besteira, no Pará. Vamos dar um exemplo. Você ia para lá porque era mais barato. Então os estados eles faziam uma guerrinha fiscal meio babaca para tentar te convencer a vir até mim. Então, assim, a ideia de trabalhar com a resolução do Senado foi para estabelecer a alíquota mínima do IPVA. Máxima aqui não interessa. Aqui me importa é a mínima para evitar guerra fiscal, que é um estado querer dar isenção, querer dar direito, desconto, benefício, facilidades para tentar trazer. Não, assim não funciona. Então percebeu? Nós temos o Senado Federal trabalhando também sobre ICMS, tá? Para também evitar a guerra fiscal. Então a ideia aqui também vai no mínimo, né? Nesse caso, para poder estabelecer a não mudança de indústrias de um polo para outro, por conta de benefícios oferecidos. A resolução o Senado através de resoluções, a resolução através do Senado, olha que legal. As resoluções criadas no Senado Federal podem estabelecer as alíquotas máximas no caso de TCMD e alíquotas mínimas no caso de IPVA e ICMS, principalmente, apesar que o ICMS tem uns detalhes específicos, né, através dos seus atos normais. Então, a ideia é você controlar, né, o sistema. Repito, eu não estou estabelecendo o valor, eu estou estabelecendo um padrão. Máximo ou mínimo. Então, cada estado tem sua autonomia. Lembre-se, cada ente político que você conhece, aqui está com a Nacional, a gente já foi. O ente político que você conhece, ele detém uma coisa chamada autonomia financeira. Então, ele pode produzir sua própria forma de arrecadação. Beleza? Tranquilo.
e nós temos os tratados e convenções internacionais, que também são fontes primárias de direito tributário. Claro, aquele tratado ou convenção que foi trazido para o Brasil, caso ele se trate de matéria tributária, ele vai ter a importância de atuação como fonte. Só uma coisa interessante, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que em 2010 passou a ser chamada assim, que você conhecia como LIC, a Lei de Introdução ao Código Civil, 2010 mudou de nome, tá? Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ele estabelece um processo legislativo prático, que vai dizer para você uma coisa bem simples. Lei só pode ser alterada por outra lei. Decreto só pode ser revogado, modificado por outro decreto. Então passou a surgir a seguinte questão. E um tratado internacional? Uma convenção internacional que for acrescentada aqui no Brasil? Como que a gente vai fazer? O Código Tributário Nacional ele define isso muito bem quando ele diz para a gente o seguinte. O tratado ou a convenção, quando entra no Brasil, quando é aprovado no Brasil, o processo normal é que ele seja aprovado por maioria simples, o que o torna uma lei ordinária. Então, sim, poderá ser revogado por uma lei posterior sendo criada. Então, é uma questão que era interessante. Pode, em 2004, adotarmos um tratado, em 2015 surgiu uma lei revogando aquele tratado internacional, porque eles são leis diferentes. Não. Entrou no ordenamento, virou lei de mesma qualidade, lei ordinária. Percebeu? Então, pode uma lei posterior revogar a lei anterior? Tranquilo, sem problema nenhum. A única coisa que o Código Tributário vai dizer é que isso não pode acontecer diretamente no caso de convenções ou tratados que tratarem de contrato especificamente, né? de definições contratuais tributárias. Mas sem entrar muito nessa seara agora, eu quero que você guarde que o nosso Código Tributário estabelece sim, tá, que quando se tratar de leis, normas gerais tributárias, uma lei posterior irá revogar a lei anterior, mesmo que ela seja um tratado internacional. Só que lembre-se, né, com o advento da emenda 45, artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, ela fala sobre o caso dos direitos humanos. É o único caso que você tem um tratado internacional se transformando em emenda constitucional. Ah, professor, mas não tem nada a ver direitos humanos com tributário. O que hoje mais tem na legislação tributária é os direitos humanos no sistema tributário. Então, se surgir um tratado que verse sobre direitos humanos, mas de matéria tributária, esse tratado vai ser aprovado pelo sistema do parágrafo 3º do artigo 5º. Aquela viadagem que você já conhece, 2 turnos em cada casa legislativa do Congresso Nacional, com pelo menos 3/5 dos membros aprovando, 4 votações, rock and roll, para transformar em emenda constitucional. Então, caso eu queira alterar posteriormente, só com emenda constitucional, sabe? Mas é só você fazer a ligação. Então, quando for em relação a contratos, o CTN vai dizer que você tem que prevalecer a ideia do internacional de acordo com a validade dele. Mas guarda bem para a sua prova. Tratado em convenção é fonte tributária sim, é fonte primária tributária, é fonte legislativa sim, e ele pode ser revogado, alterado por uma lei posterior, porque ele entra com qualidade de lei. Foi? Então, tudo isso aqui é legislação. Mas eu tenho que te mostrar o outro lado. Existem as fontes secundárias, as fontes administrativas, que obviamente não são produzidas pela força legislativa, mas pela força de administração. Então, às vezes, até aquele detentor de um direito que não possua capacidade legislativa, que é a grande marca do ente político, a administração direta é a única detentora de capacidade legislativa, os outros, a autarquia, a fundação pública, só tem capacidade administrativa, por isso que eles são entes administrativos, mas pode ser que isso acabe surgindo dentro deles ou dentro da própria administração direta, tá? Não tem problema, mas através de atos da administração. Vou te dar um exemplo aqui do ato normativo. Você deve ter estudado poderes do direito administrativo. E lá tem uma coisa chamada poder regulamentar, que é o poder que o chefe do Poder Executivo detém para criar, através de decreto, um sistema de fiel execução a uma lei previamente existente. Então você percebe, pode um decreto do chefe do Poder Executivo instruir norma de direito tributário? Pode, desde que seja para dar fiel execução a uma lei já existente. É meramente procedimental, é meramente forma. Cara, eu vou te dar um exemplo meio maluco. Pode ser que um decreto do chefe do Poder Executivo determine o uso de um modelo X Perdi a palavra, mas tudo bem, a idade é uma merda, né?
De você ter um formulário específico, um modelo específico de formulário de anotação de informação sobre um determinado tributo. A ideia aqui é a seguinte: eu posso determinar um modelo meu, modelo do meu estado, modelo do meu município, não tem problema. Mas é procedimento. Eu não posso mudar a legislação, porra, aí é outra história. Mas eu posso mudar o procedimento, a burocracia, o sistema, cada um tem o seu, não tem problema nenhum. E também eu tenho as instruções normativas. Instrução normativa é aquela que é editada não pelo chefe do Poder Executivo, mas por seus assessores diretos, que seriam secretários e ministros de Estado. Então, quando você tem uma instrução ministerial, vem do Ministério determinando uma regra, procedimental também. Tá? Então, um ato normativo não mexe na lei, mas mexe no procedimento administrativo. Pode vir de um decreto, o decreto propriamente dito, o decreto executivo, pode vir de uma instrução normativa. Uma decisão com força normativa. Pode ser que uma decisão proferida em processo administrativo, não é processo judiciário, pelo amor de Deus, mas uma decisão proferida pela autoridade competente em um processo administrativo pode dar execução e criar uma normatização tributária. Criar um sistema de interpretação tributária, não tem problema nenhum. Então, uma decisão pode ser fonte, quando ela for algo inovador, diferenciado dentro da legislação, dentro dos limites legais. Tranquilo? Costume. O costume também é a mesma coisa. O costume é a interpretação legal dada dentro, agora veja, da administração pública e não do contribuinte. O costume entre o contribuinte que se dane. Aqui é um costume, uma interpretação dada. Até você pode também encontrar aqui jurisprudência, tá? Junto do costume. A forma de aplicação, de interpretação de uma lei de forma diferenciada. A administração torna aquilo um costume e aquilo se torna uma fonte do direito tributário. Sem problema. E você tem o convênio, quando ele é firmado entre os entes políticos. Tá? Os convênios firmados podem estabelecer normas de atuação, normas de gestão do direito tributário. Eu falei aqui, aproveitando, a gente fechou aqui fontes, tá? É fácil porque as fontes secundárias são mais leves, as primárias que são mais detalhadas. Quando eu falei para você, uma coisa que eu lembrei agora, de vez em quando eu tenho uns estalos, eu acabo lembrando antes de esquecer de falar, que senão eu vou ter que falar no próximo vídeo. O Senado tem livre possibilidade de estabelecer a alíquota máxima e mínima? Não. A Constituição vai dizer que cabe ao Senado Federal dentro dos limites da lei, porque a lei pode definir o seguinte: a alíquota será de no mínimo 0 a no máximo 70%. Então o Senado pode definir a máxima como 70%, como 60%, como 30%, como 10%, não tem problema. Agora ele não pode definir como 80%, tá? Porque tem alguns casos em que você pode querer tributar a mais. Ah, mas então peraí, como é que isso funciona? Essa regra que eu estou te falando é apenas para tributos de caráter fiscal. Até porque aqui a gente tem que ver o princípio da vedação ao confisco, que eu vou te falar mais tarde. Então, assim, o Senado Federal ele tem liberdade de estabelecer a alíquota? Tem. Tranquilo, dentro do limite legal. Ele só pode interpor a alíquota máxima e mínima dentro do que a lei estabelece como padrão. Mas isso só é válido para os fiscais. Porque se for extrafiscal, eu posso estabelecer a alíquota máxima em 700% se for necessário. Lembra do exemplo que eu te dei do cigarro? Porra, o aumento do IPI foi gigante, não foi 10%, 20% não. Então eu posso jogar 800% se eu quiser, não tem importância. Assim como posso jogar para baixo também, né? Aí é a opção do Estado. Mas a resolução do Senado, ele tem que seguir um parâmetro legal, essa é a parte boa. Mas a limitação maior vai vir no caso de todos os impostos, todos os tributos que forem de caráter fiscal, beleza? No caso do extrafiscal, nem tanto, porque aqui é regulamentação, então liberdade para dentro da cabeça, eu já diria, aquela música ruim pra caramba, mas que você deve gostar. Tá tranquilo? Belezinha? Então nós fechamos fontes do direito tributário aqui. Próximo vídeo falaremos sobre as espécies do direito tributário, espécies de tributo, beleza? Um abraço!